Olá, vamos estudar o movimento circular, mais especificamente a cinemática do movimento circular. O movimento circular tem como trajetória uma circunferência. Então vamos lembrar de detalhes da circunferência. Toda circunferência tem um centro, e a distância do centro até a extremidade da circunferência nós chamamos de raio. Toda circunferência apresenta um raio. Se você completar uma volta, vamos destacar aqui, ó. Se você completa uma volta, a distância percorrida é o próprio comprimento da circunferência. E lembrando que o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Quando você completa uma volta, a variação angular é de 360 graus. Atenção, que o grau não é a unidade oficial para ângulo. A unidade oficial para ângulo é o radiano. E 360 graus é igual a 2π radianos. Então, uma volta completa, 2π radiano ou 360 graus. Se você completa uma volta, você gasta um tempo, e esse tempo chama-se período. O tempo gasto para completar uma volta é o período. No sistema internacional, período é dado em segundo. Uma unidade, uma grandeza parecida com o período é a frequência. A frequência corresponde ao número de voltas por unidade de tempo. E a unidade oficial para a frequência é a rotação ou revoluções por segundo, que a gente chama de Hertz. Unidade oficial para a frequência é o Hertz. É comum a prova tratar da frequência em RPM. Então, se você está com a frequência em RPM e quer trazer para Hertz, basta dividir por 60. Lembrando que RPM é rotações por minuto, e um minuto tem 60 segundos, por isso, do dividir por 60. Período, o tempo envolvido para completar uma volta. Frequência, o número de voltas que ocorrem em unidade de tempo. Com esses detalhes, nós podemos deduzir juntos, concluir juntos a equação para a velocidade escalar aqui no movimento circular. Então, lembrando do que já estudamos, que a velocidade escalar é a distância pelo tempo. Velocidade escalar é a distância pelo tempo. Aqui no movimento circular, a distância percorrida em uma volta é o comprimento. E o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. Então, em uma volta, a distância é o comprimento e o tempo para completar uma volta é o período. Então, assim, nós podemos encontrar a velocidade escalar, 2πr sobre o período. Ou lembrando que o período e a frequência são grandezas inversas, nós podemos encontrar a velocidade escalar por 2πr vezes a frequência. Assim nós podemos encontrar a velocidade escalar. Atenção, que a velocidade escalar no sistema internacional é dada em metro por segundo. Deixa eu voltar aqui para deixar registrado isso, que período e frequência são inversos. O período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Sendo assim, a velocidade escalar é 2πr sobre o período ou 2πr vezes a frequência. Aqui no movimento circular, nós não temos só a velocidade escalar, nós temos a velocidade angular, que é representada aqui ó, por essa letra grega, né, que parece um W, é o ômega. A velocidade angular
É a variação do ângulo dividido pelo tempo. Vamos anotar. A velocidade angular é igual à variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Voltando ao início, quando completamos uma volta, a variação angular é de 360 graus ou de 2π radiano. Então, a velocidade angular é igual a 360 graus, mas o grau não é unidade oficial para ângulo, então 2π radiano dividido pelo tempo. E o tempo para completar uma volta é o período. Então, a velocidade angular é 2π sobre o período. Ou a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Atenção à unidade de velocidade angular. É o radiano por segundo. Às vezes a prova ela vai falar velocidade de uma maneira geral, abrangente, e aí você pode ficar na dúvida. Será que ele está falando da escalar ou da angular? Uma maneira de saber de qual velocidade ele trata é olhar para a unidade. Se for radiano por segundo, é a velocidade angular. Se for metro por segundo, é a velocidade escalar. Observe, o que tem na escalar que não tem na angular? O que tem na escalar que não tem na angular? A escalar considera o raio, a angular não considera o raio. Então nós podemos escrever assim, ó, que a velocidade escalar é a angular vezes o raio. Aqui nós relacionamos as duas velocidades. A velocidade escalar considera o raio, a angular não. Então, a escalar é a angular vezes o raio. Por que a angular não considera o raio? Imagina, você vai dar uma volta ao redor de uma moeda de R$ 1. Deu a volta ao redor da moeda, a variação angular 360 graus. Agora vamos supor que você vá dar uma volta ao redor do planeta Terra, uma circunferência muito maior. Você completou a volta, a variação angular continua sendo de 360 graus. Ou seja, não importa o tamanho da circunferência, não importa qual seja o raio, a variação angular, ao completar uma volta, é de 360 graus ou de 2π radiano. Por isso que a angular não considera o raio. Seguindo, nós vamos associar movimentos, nós vamos transmitir o movimento por meio de movimentos circulares. E a transmissão pode ser feita por meio de uma engrenagem ou a transmissão por meio de correias. Veja, aqui ó, nessa imagem nós temos dois discos. Esse disco aqui é o disco A e esse disco aqui é o disco B. Eles estão girando porque eles estão associados por meio de uma corrente. Aqui nós temos as engrenagens A e B, e ela, quando uma gira, a outra gira devido aos dentes da engrenagem. Sempre que você tiver uma transmissão de movimento por movimento circular devido a uma engrenagem ou a uma correia, a velocidade escalar de cada disco ou de cada engrenagem será a mesma. Se a velocidade escalar é a mesma, lembrando, velocidade escalar é 2π raio A frequência A, que é igual a 2π raio B frequência B. Podemos cancelar esse 2π com esse 2π e a generalização é essa aqui, ó. Quando você tiver correias associadas aí quando você tiver discos associados por correia, essa relação é válida. O raio A frequência A é igual ao raio B frequência B. Agora, se for engrenagens, a conclusão é a mesma. As velocidades escalares são iguais. Só que ali nas engrenagens, geralmente a prova ela não fala qual é o raio, ela fala o número de dentes da engrenagem. Então,
o número de dentes da engrenagem A vezes a frequência A é igual ao número de dentes da engrenagem B vezes a frequência B. Assim analisamos a transmissão de movimento via correia ou via engrenagem. Velocidades escalares iguais. Agora, se for uma transmissão de movimento via eixo, aqui ó, nós temos os discos A e B e tem um eixo que atravessa esses discos. Quando você gira o eixo, o disco A gira e o disco B gira também. Então, eles apresentam a mesma velocidade angular. E se eles apresentam a mesma velocidade angular, nós temos que 2π vezes a frequência A é igual a 2π vezes a frequência B. E a frequência, deixa eu cancelar aqui, ó, 2π cancelando com 2π, nós temos que a frequência A é igual à frequência B. Ao associar movimentos circulares via eixo, as frequências serão iguais. E se as frequências são iguais, os períodos serão iguais também. Para encerrar, analisando a aceleração centrípeta. Veja que em um movimento circular, a partícula ela modifica a sua direção, modifica o sentido da sua velocidade. Olhe para esse exemplo. Aqui, ó, a partícula nessa posição. O vetor velocidade é horizontal para a direita. Agora, a partícula nesta posição, o vetor velocidade é horizontal para a esquerda. Quer dizer que houve uma mudança no sentido. E se houve uma mudança no sentido, existe uma aceleração, que é a chamada aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta pode ser dado por velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Já que é uma aceleração, no sistema internacional, a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Muito obrigado pela atenção, faça a sua parte, resolva os exercícios, assista os exercícios resolvidos, bons estudos e até o futuro!